9 causas de pernas e pés inchados. E também vou te falar 5 sinais de alerta, quando você vai se preocupar. E presta muita atenção que a 9ª causa, a última, mata milhões de pessoas todos os anos. E se você souber dessas informações, você consegue buscar ajuda de uma maneira precoce e tem altas chances de conseguir melhorar dessa situação. Qual é a primeira causa? Infecções. Infecções podem causar inchaço nas pernas e nos pés. Eu vou destacar 2 tipos aqui. A erisipela, que é uma infecção mais superficial, e também a celulite, que é uma infecção das camadas mais profundas. Eu vou colocar a foto aqui, que fica mais fácil de você identificar. Esse tipo de infecção causa muitas internações. Eu já atendi durante muitos anos em emergência e pessoas com pernas e pés infectados com erisipela e celulite são uma grande causa de internação. E por vezes essas pessoas ficam mais de uma semana internadas. E se você procurar ajuda de uma maneira mais precoce, quando essa infecção está no início, muitas vezes você consegue receber tratamento com antibióticos em forma de comprimido, não precisa nem internar. Olha só que relevante essa informação. Então, aqui está outra foto também. Essa foto aqui é uma celulite. Vocês podem ver que a área ela está mais vermelha, então vermelhidão, além do inchaço. E também, como é uma infecção, pode ter as chamadas ínguas, que são os linfonodos na virilha. Esse tipo de infecção também causa calor no local e pode dar dor. Então, essa primeira causa, infecções como erisipela e celulite. Número 2, outra grande causa de inchaço nas pernas e nos pés é por insuficiência cardíaca, por coração fraco. Porque quando o coração não consegue bombear o sangue de maneira adequada, um dos sinais é o inchaço das pernas, também chamado de edema de membros inferiores. E esse inchaço tem uma característica, vocês estão vendo a imagem aqui. Quando você faz a compressão, fica a marca do dedo. Essa marca, no linguajar médico, é chamado de cacifo. É uma característica desse tipo de inchaço. Também na insuficiência cardíaca, a tendência é esse inchaço ir piorando com o passar das horas. Então, no final do dia, no período da noite, a tendência é que esse inchaço esteja maior. Outra característica do inchaço por insuficiência cardíaca é que ele tem a tendência de ser bilateral. Não acontece numa perna só, como no caso da nossa causa número 1, das infecções, que a tendência é ser só em uma perna. Então, inchaço nas 2 pernas que piora com o passar das horas. A insuficiência cardíaca também pode dar outros sintomas, como falta de ar, diminuição da aptidão física. Você conseguir subir 4 lances de escada, agora consegue subir só 1, só 2, já tem falta de ar. Falta de ar quando você deita, aumento da frequência que você está urinando durante a noite, também pode ser um sintoma de insuficiência cardíaca, tosse seca ou então com secreção rosada. Número 3, varizes. As veias ficam mais proeminentes, como é o caso da foto. E também pode ter alteração na coloração da perna por insuficiência venosa, quando as veias não conseguem trabalhar direito. Isso também pode acontecer. E é uma das grandes causas. Número 4, causa renal, por causa dos rins. Quando os rins não conseguem trabalhar direito, pode acontecer o acúmulo de líquidos. É um dos grandes sintomas e também uma das causas. Sempre tem que investigar como está a função dos rins. Número 5, medicamentos. E você vai me prometer que não vai parar de usar nenhum tipo de remédio só por causa desse vídeo. Primeiro, conversa com o médico que prescreveu, ok? Então, quais são essas medicações que estão mais relacionadas com esse tipo de sintoma? Primeiro, amlodipino e nifedipino, são bloqueadores dos canais de cálcio, um tipo de medicamento utilizado para pressão alta.
Anti-inflamatórios como ibuprofeno, naproxeno, também podem causar. Por isso é importante você sempre utilizar com orientação médica. Você deve estar pensando assim, mas esses anti-inflamatórios tem que tomar muito tempo. Não, já com 5 dias de uso, você pode ter esses efeitos. Além de outros, como alterações na pressão, pode causar pressão alta, pode causar alterações no estômago, como úlceras. Alguns anticoncepcionais também podem causar esse sintoma de inchaço. Número 6, chamado linfedema. Alteração nos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são como se fosse o nosso sistema de drenagem. Eu vou colocar a foto aqui, porque tem uma alteração bem característica. Você olhando, você consegue identificar. É mais fácil para aprender. Você não acha? Número 7. Estamos chegando quase no final da nossa lista. Vocês lembram que eu falei do número 9? Então, presta muita atenção. Só antes de eu continuar, eu vou te pedir para curtir esse vídeo. Se você está gostando, se você acha que esse vídeo é relevante, então curta esse vídeo. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Dessa maneira, o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba espalhando para outras pessoas. Também, se você não for inscrito, se inscreva, clica no botãozinho de inscrever-se e ativa as notificações, clica em cima do sininho, marca todas as opções. Dessa maneira, sempre que eu postar, o sistema te avisa e você acompanha os vídeos novos. Número 7, artrite. Quando as juntas, as articulações ficam inflamadas, isso também pode causar o inchaço. Número 8, tireoide. E eu vou destacar aqui o hipotireoidismo, alterações hormonais da tireoide. Quando a tireoide não consegue produzir de maneira adequada o T4 e o T3, você tem falta desses hormônios. Um dos sintomas mais marcantes é o inchaço. Vocês lembram que eu falei do inchaço, da insuficiência cardíaca? Que você conseguia apertar e ficava aquela marca, o cacifo? No inchaço por hipotireoidismo, isso não acontece. Então, é um inchaço mais duro. Você não consegue fazer essa compressão, não fica a marca do dedo. No linguajar médico, é chamado de edema de membros inferiores sem cacifo. Agora, você já sabe, você está conseguindo aprender as diferenças? Então, tireoide é uma das grandes causas de inchaço, o hipotireoidismo. E a número 9, e essa causa aqui eu quero que você preste muita atenção, que causa muitas mortes todos os anos, que é a trombose. Trombose é uma das grandes causas de inchaço, quando um coágulo, um trombo, acaba ficando nas veias mais profundas. Essa alteração se chama de trombose venosa profunda. Eu vou colocar a foto aqui, que eu quero que você fique atento para esses sinais de alerta. Então, já pela foto, vocês conseguem ver que uma das diferenças é que acontece só em uma perna. Então, ele é unilateral, via de regra. Esse inchaço também tem outra característica. Se você fizer a medida, pegar uma fita métrica e medir a circunferência, pode dar maior do que 3 centímetros. No caso, a circunferência de uma perna vai estar 3 centímetros ou mais maior do que a outra. Como é unilateral, você consegue perceber essa diferença. Se isso acontecer, isso é uma emergência médica. Se você tiver uma suspeita de trombose, você não deve esperar uma consulta. Você tem que ir para o hospital para emergência, porque tem um tratamento específico. Qual é outro sinal? Calor no local. Sensação de queimação, mas fica mais quente no local. Terceiro sinal de alerta, empastamento. O que é isso? A perna, o local, pode ficar mais duro. Então tem mudança na consistência. Número 4, dor. Não é normal você sentir dor se a perna está inchada. Aquela dor que acaba até limitando muitas vezes uma atividade. Então, se você está com as pernas inchadas de maneira unilateral, só de um lado, e tem dor, também é um sinal de alerta. E o quinto sinal de alerta é que é de maneira rápida, súbita. Diferente de outros tipos de inchaço, esse tipo acontece de uma hora para outra.
Então, ontem, por exemplo, estava tudo certo, sua perna não estava inchada e hoje você percebeu que está com dor, está com calor, teve evolução rápida, então é outro sinal de trombose. Qual é o problema da trombose? É que esse trombo, esse coágulo, vá para a circulação e vai parar nos pulmões, causando uma situação bem grave, que é a trombose pulmonar. O coágulo sai da circulação e vai para lá. E isso tem uma mortalidade muito alta, deve ser evitado. Você gostou dos sinais e sintomas? De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Você achou que foi útil? Então coloca a sua nota aqui, porque se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Qual cidade que você está falando? Qual parte do mundo que você pertence? Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre insuficiência cardíaca, coração fraco. Você sabe os principais sinais e sintomas? Vocês viram que um dos sinais são as pernas inchadas. Você quer saber os outros? Então assiste esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, até a próxima.